Pessoal, continuando a classificação dos fungos, vamos ver agora o filo Ascomicota. Nós já vimos o filo Chytridiomycota, o filo Zygomicota e o filo Glomeromicota. Agora falta o Ascomicota e depois o Basidiomycota. Ainda não são os cogumelos, tá? Então o filo Ascomicota tem 32.300 espécies, é o filo mais diverso. Hifas com septos perfurados, ou seja, apocíticos, tem septos, porém têm plasmodesmos. Podem ser homo ou heterotálicos, ou seja, quando tem fusão de hifas, podem ser do mesmo fungo ou de fungos diferentes. Formam tanto o ectomicorrizas quanto os líquens. A maior parte dos líquens são formados por fungos ascomicetos. São decompositores da matéria orgânica, perceber que eles crescem aqui na madeira. Podem ser uni- ou multicelulares, como a levedura aqui, unicelular, a levedura da cerveja. E temos tanto aquáticos quanto terrestres, é um grupo muito diverso, tá bom? A reprodução assexuada ocorre naquela forma de pincel, lembra que eu falei da reprodução? Então eles têm o conidióforo, que é o ápice, a estrutura aqui, né, o filamento. Na ponta desse filamento temos os conídeos, que são essas dilatações. E dentro das dilatações temos a formação dos ascósporos. Lembra que os esporos agora têm as iniciais do filo? Então, a estrutura aqui é o conidióforo, que vamos ter os conídeos e dentro dos conídeos os ascósporos, certo? Olhando aqui os ascósporos aqui, tudo bem? A reprodução sexuada tem um ascoma. Quem que é o ascoma? Aquela estrutura, o copinho que a gente viu nas outras fotos. Então, aquela estrutura, o copinho, tá? Que é o corpo de reprodução dos ascomicetos, é chamado de ascoma, tá? São hifas formatoras de ascos. Cada ascoma é formado por vários ascos, tá? Que são estruturas que vão conter os ascósporos, tudo bem? Que são os esporos haploides. São alguns nomezinhos, mas os nomezinhos têm tudo relacionados, tá? Então, esse ascoma, aquela estrutura macroscópica, ela pode ter algumas formas. Pode ser na forma de apotécio, na forma de cleistotécio, que é mais circular. O copinho é o apotécio. Tá vendo esses tubinhos? Cada tubinho desse é um asco. Essa estrutura é o ascoma. Cada tubinho é um asco e dentro de cada asco tem os ascósporos. Temos o peritécio, que é em forma de garrafa. Tá vendo aqui os ascos todos aqui dentro. E os nu, que os ascos ficam expostos. Tudo bem? Então, olha aqui. Esse copinho, que a gente vê aqui numa foto real, esse é o ascoma. Tá vendo? Formado por hifas. Ó, esse conjunto de hifas, o micélio. Aí tá vendo que na ponta das hifas temos uma dilatação? Esses são os ascos. E dentro dos ascos vamos ter as produções dos ascósporos. Tudo bem? Então, olha aqui. O copinho, a estrutura é o ascoma. Olha aqui um asco. O asco é um tubinho. Tá vendo? Tá vendo que o tubinho tem células dentro? Cada célula dessa está formando um esporo, que no caso é o ascósporo, tá? Olha aqui o ascósporos dentro de um asco. E todos esses ascos estão no ascoma. Tomou bastante fotos para poder pegar bem os nomes. Como ocorre a reprodução sexuada, então? Algumas hifas vão formar o que a gente chama da parte masculina, que vamos chamar de anterídeos. E a parte feminina, o ascogônios, certo? Essas duas hifas vão ser conectadas por um filamento chamado tricógene, tá? Essa tricógene vai juntar essas duas hifas formando a plasmogamia. E vamos ter uma hifa dicariótica, aquela hifa com 2 núcleos. Esses núcleos vão crescer, essa estrutura vai crescer formando o asco. Lembra o tubinho? Dentro do asco, então, vamos ter primeiramente a cariogamia, a fusão desses 2 núcleos. Aí vamos ter a hifa monocariótica, só que ela é diploide. Então, cuidado com esses termos. Uma hifa dicariótica quer dizer que ela tem 2 núcleos. Uma célula com 2 núcleos. Tudo bem? Cada núcleo é haploide, é N. Esses 2 núcleos vão se fundir pela cariogamia e vamos ter um núcleo só, diploide. E a hifa é monocariótica. Essa estrutura, o asco, vai começar a se alongar, vai sofrer uma meiose, ou seja, eu vou ter 4 núcleos, e cada núcleo sofre uma mitose, formando 8 células. E aí vamos ter os 8 núcleos, que vão se separar formando os ascósporos. Então, temos o ascoma, que é o copinho,
Vamos ter aqui o asco, que é essa estrutura compridinha, e dentro de cada uma eu vou ter 8 ascósporos, tá? Então os núcleos fundiram, o asco começa a se alongar, vou ter meiose produzindo 4 células que vão sofrer mitose produzindo 8, então vou ter 8 núcleos. Cada núcleo vai se dividir numa célula formando um ascósporo, tudo bem? Então aqui de novo, para pegar bem, então o asco é a estrutura compridinha formando os ascósporos. Então aqui, ó, tem, tá vendo, ó, uma célula dicariótica com 2 núcleos, cada núcleo haploide. Vou ter a cariogamia, eles vão se fundir. Então agora tem uma hifa monocariótica com um núcleo que ele é diploide. Esse núcleo sofre meiose, 4 células. Cada uma sofre mitose, formando 8 células que vão se dividir, formando os esporos, que aqui são chamados de ascósporos, que estão dentro dessa estrutura alongada que é o asco, ok? O ciclo de vida de um ascomiceto típico, como que funciona? Então aqui, ó, vamos começar aqui no número 1. Tá vendo? Eu tenho a hifa vermelha e a hifa azul. Aqui o ascogônio e o anterídeo. Eu vou ter uma fusão, tá vendo esse tubinho? Essa é a tricógene, esse tubinho que liga os duas estruturas. Então, vou ter a plasmogamia, união dos citoplasmas. Tudo isso ocorre aqui no ascocarpo, né? No ascoma. Tá? Ascoma, ascocarpo é a mesma coisa. Lá nas hifas, tá vendo? Eu vou ter uma hifa dicariótica com 2 núcleos. Ocorre cariogamia, os núcleos se fundem, formando um núcleo diploide. O núcleo sofre meiose, ó, 4 núcleos. E ó, o asco, tá vendo que ele tá alongado já? Essa estrutura é o asco. Cada núcleo sofre mitose, vou ter 8 núcleos. Cada um se separa formando uma célula, eu vou ter 8 ascósporos, que são liberados pelo ambiente quando o vento bate. Tudo bem? Cada esporo germina e ele pode juntar aqui de novo para plasmogamia e reiniciar o ciclo. Isso aqui é reprodução sexuada. Todavia, entretanto, cada esporo pode germinar pelo conídeo, lembra o conídeo? Tem o conidióforo, o conídeo, que libera os ascósporos, germinar e crescer um novo fungo. A reprodução assexuada é muito simples, tá? O esporo cresce e forma a hifa de novo. Tudo bem? Então, ó, as 3 fases: plasmogamia, cariogamia e meiose. Tudo bem? E nos leveduriformes, que nem aqui a levedura, Saccharomyces, como que ocorre? A reprodução sempre é assexuada, não se conhece reprodução sexuada. Eles produzem uma estrutura chamada blastóporo ou blastoconídeos, resultantes do processo de brotamento ou gemulação. Então aqui tem a levedura, pode ocorrer brotamento, porém esse novo broto não se separa. Posso ter o brotamento com a fissão, ele separa e tem um indivíduo isolado, ou divisão binária. Então são as 3 formas de reprodução de uma levedura. E aqui nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que é usada na fermentação da cerveja. Onde ela é importante? Em estudo genético, seu primeiro genoma sequenciado, lembra? Genoma conjunto de genes, pois ele é muito simples, possui apenas 16 cromossomos, é unicelular e se reproduz muito rápido, ok? Em algumas condições, os blastoconídeos permanecem ligados na célula-mãe, ou seja, o brotinho ele continua na mãe, tá vendo? Crescendo, formando uma estrutura chamada pseudo-hifa, que não é uma hifa verdadeira. Ele foi brotando, mas não foi separando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não foi separando. E o conjunto forma um pseudomicélio. Isso é típico da Candida albicans, que causa candidíase. Tudo bem? Então, olhando figuras, aqui nós temos o ascoma, ou também chamado de ascocarpo. Tá? Mas aqui é o ascoma. Lembrando que o ascoma é formado de ascos. E dentro dos ascos temos os ascósporos. Tudo bem? Aqui, novos ascomas. Lembrando que esse ascoma só surge na época reprodutiva. É como se fosse a flor da planta. A flor na estrutura reprodutiva só surge na época da reprodução. Mesma coisa, o ascoma e o basidioma, que é o cogumelo, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Olha aqui que bonitinho. Parece umas orelhinhas crescendo, parece a orelha do Shrek. E se você olhar os líquens, com a grande maioria formado de ascomicota, você vê que eles têm os ascomas bem pequenininhos, tá? Dentro dos líquens. Olha aqui, pode chamar esse corpinho, mas ó, são ascomas, tá vendo que é pra dentro? Não é um cogumelo estragado, comido, decomposto, nada. Esse aqui é o ascoma, tá?
Olha aqui, então dentro de cada ascoma nós temos essa estrutura longitudinal, que é o asco, que tem vários ascos em cima do outro. Aqui, ó, um asco, outro asco aqui. E dentro do asco nós temos os ascósporos. Tudo bem? Olha aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até a nossa próxima aula de cogumelo.